Olá, meus amigos, minhas amigas, aqui do canal, ou que estão passando por aqui eventualmente, me acharam. Que bom que vocês estão aqui acompanhando. A gente deu uma pequena pausa no canal, novamente, né, falta de tempo, uma série de coisas, mas estamos aqui de volta com um novo vídeo. Eu quero, primeiro de tudo, falar para vocês que eu não sei exatamente como isso ocorreu, e eu vou explicar isso direitinho para vocês, tá? Em fevereiro de 2023, eu fui procurado por uma produtora de São Paulo, né, produtora de vídeos, me convidando, sendo a intermediária, então, e representante, me convidando para a gravação de um programa que se intitula Mistérios Extremos do Mundo, lá no Japão, numa TV japonesa. São casos, fatos misteriosos de diversos tipos pelo mundo. E eles têm umas equipes que se deslocam no Japão para os lugares, os locais específicos, para gravar sobre esses diversos temas. Um deles, que eles me convidaram, foi sobre o caso do ET de Varginha. O caso de Varginha. Eu achei aquilo muito estranho. Quando eu recebi o telefonema da produtora lá de São Paulo, telefonema não, melhor dizendo, o WhatsApp dela, me convidando, ela me explicou, mas eu achei aquilo tão estranho. Por que que eu achei estranho? Porque, por mais que a gente conheça o caso Varginha, por mais que a Irene Granck, minha mentora dentro da ufologia, né, minha amiga pessoal, tenha participado desde o início, ela foi, acho que, a primeira a chegar lá em Varginha na época, se não me engano. Por mais que eu seja amigo do Petit, né, do Marco Antônio Petit, que já lançou livros sobre Varginha e tal, por mais que eu acompanhe, né, eu tive um amigo que foi um produtor de uma gravação minha, eu sou músico, né, e ele tinha na época, isso lá para os anos 2001, mais ou menos, ele tinha um estúdio de gravação aqui no Rio de Janeiro e eu gravei um CD tocando violão, que é meu instrumento solo, tal, violão clássico. E ele foi o meu produtor e diretor da gravação, tal, né? E ele se chama Flávio Goulart, já falecido, infelizmente, filho do Goulart de Andrade. Eu estou falando dele por quê? Porque, na época, um dos melhores programas, mais interessantes que eu assisti, e eu tenho nos meus arquivos aqui, foi um programa especial sobre Varginha, o ET de Varginha, feito pelo saudoso Goulart de Andrade, né? Então, eu estou citando aqui, assim, eu achei estranho o convite, por quê? Eu perguntei quem é que ia participar, eles não me falaram, estavam só me convidando. Mas eu achei que o convite deveria ter sido feito para o Petit, para o Pacatini, né? Sei lá, para o Marco. São pessoas que estão sempre ali, né? Lidando com o fato, né? Com o fato de Varginha, né? Do ocorrido em Varginha. Então são sempre eles, né? São sempre eles. Eu assim, é claro que eu tenho conhecimento do fato, é claro que eu acompanhei tudo, é claro que eu acompanho sempre que novas provas e novos indícios e novas explicações e fatos são colocados para as pessoas, na mídia, de modo geral, e eu também acompanho. Mas eu não sou um especialista em Varginha, né? Mas, assim, foram negociações e negociações a respeito da viagem. Eu acabei falando com a minha esposa. Ela falou, não, aceita sim, vai lá, tal. E aí eu falei com a produtora e expliquei que eu gostaria que minha esposa fosse também, que a princípio era para eu somente ir. E se havia possibilidade dela ir também, porque ela é meu braço direito, meu braço esquerdo, então tudo que eu resolvo é junto com a minha esposa, tal. E aí ela falou com a produção da TV japonesa lá no Japão, e eles responderam que não teria problema, assim, que tudo ok.
Porque dava muito problema, porque eu tinha que passar um WhatsApp para ela, com áudio, com texto, alguma coisa, perguntando, aí pode isso, não sei o que e tal. Ela falava, eu vou falar com eles. Esse vou falar com eles demorava um pouquinho, porque no Japão o horário é diferente, aqui é dia, lá é noite, aí tem que esperar tal, voltar a resposta. E assim a gente foi conversando, conversando, e em fevereiro, então, de 2023, se não me engano, foi em fevereiro mesmo, foi no carnaval, eu me lembro porque foi a semana do carnaval, aí terminou o carnaval, quarta-feira de cinzas, na sexta-feira seguinte, eu e minha esposa fomos para Varginha e ficamos lá sexta, sábado, domingo. Não sei se a gente voltou no domingo ou voltou na segunda pela manhã, coisa assim. Então é isso. Tinha um problema de passagem aérea, tinha um problema de acomodação, tinha um problema de alimentação, mas foi tudo sanado, resolvido, né, ajustado. E a minha esposa foi comigo, nós fomos. Então, fomos de avião daqui para Varginha, não, daqui para São Paulo. São Paulo, pegamos um carro, fomos até a rodoviária e de lá pegamos um ônibus. Com as passagens já estavam compradas no horário tal e fomos a Varginha. A viagem durou mais ou menos 5 horas e alguma coisa até Varginha. E de lá de Varginha, quando chegamos, direto para o hotel, porque à noite, obviamente, saímos com a produtora que me convidou, aliás, amiga dela, porque ela colocou uma outra moça, que também da produção aqui em São Paulo, aqui não, né? Lá em São Paulo, aqui no Brasil, que eu quis dizer, para ficar à frente, depois de todos esses contatos que ela fez comigo. Então lá eu encontrei com a produtora, encontrei com a equipe, com o diretor do especial, né, que só falavam japonês, né? Então eu tinha que ter ela como tradutora. Eu, obviamente, não falo japonês e eles não falam português. Então foi uma coisa assim. E é isso. E a partir daí eu vou contar muitas coisas para vocês. Agora, uma coisa que me intrigava, né? Sempre me intrigou. Por que eu? Por que eu fui convidado? Ok, sou de certa forma conhecido no meio da ufologia, já participei de tanta coisa, né, de tantas palestras, de tantas coisas e pesquisas e lives, então nem se fala, né? Muitas, muitas lives. Então, assim, ok, tenho muito, lancei meu livro, né? Tem um livro falando um pouco da minha história, não em detalhes muito profundos, porque senão seria um livro enorme. Mas enfim, uma série de coisas. Eu não sou totalmente desconhecido, né? Mas a ponto da TV, de uma TV japonesa, entrar em contato comigo para me convidar para o caso Varginha, eu não tenho absolutamente nenhuma ligação direta com os fatos que aconteceram, que ocorreram em Varginha, né? Então achei aquilo estranho, porém aceitei. Eu sei que depois chegando lá, conheci uma pessoa, um rapaz, um cara bacana, que também participou nas filmagens, também foi convidado, de lá mesmo, de Varginha, aquela região ali, Três Corações e tal. E eu conversando com ele, né, exatamente sobre essa questão. Por que será que eles me convidaram, né? E ele falou uma coisa assim que eu achei muito coerente. Falou assim, Marco, você é um cara conhecido de certa forma, contatado, né? Você tem um background, né? Tem um respaldo, você tem o respaldo de muitas pessoas, né? Petit, Irene Krank, enfim, você tem um respaldo, né? Você tem um livro passado, você fez muitas lives e nas tuas lives e na tua história você fala de uma série de coisas de paranormalidade que aconteceram com você a partir de contatos e abduções, ok? Eu falei, ok, então. Eles queriam uma pessoa que não fosse conhecida ou ligada ao propriamente dito ao caso Varginha, para falar sobre a história de Varginha, porque isso ele já tem.
Eles queriam uma pessoa isenta, vamos dizer assim, e sensitiva, né, para perceber algo e dar esse depoimento para eles de tudo que eles estavam gravando. Então eles queriam um cara tipo um paranormal, sensitivo, contatado, abduzido, que tivesse um conhecimento nessa área, não especificamente sobre vagina, mas nessa área de contatos e abduções e sensibilidade, paranormalidade, etc. e tal, que desse a eles um respaldo e que não fosse conhecido, quer dizer, seria uma pessoa isenta, porque se eles colocam alguém conhecido, fulano vai falar bem, fulano não acredita em vagina, vai falar contra. Então eles não queriam uma pessoa assim, eles queriam uma pessoa neutra. Quem é esse cara? Entendeu? Lá no Japão, quem é esse camarada? Tal, 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 tal. Tá. Então ele é isento, né? Completamente isento. Eu falei, olha, você acha que tem razão do que você está falando. Você acho que matou essa charada que eu estava querendo saber muito a respeito disso, desse convite. Enfim, e fomos a Varginha então, né? Fomos a Varginha, ficamos lá 3 dias. Coisas aconteceram lá, eu pude gravar, né, filmar, gravar algumas coisas, fotografar tal, e soube de outras histórias ligadas, inclusive, ao caso em si, Varginha. Pude conhecer duas das meninas, né, que participaram daquele encontro, naquele terreno, naquela passagem, com o ser. Né? E ali aconteceram fenômenos tanto no terreno quanto fora do terreno, com uma delas. E assim, foi muito interessante. Tá? Foi bastante interessante. Então eu quero contar isso para vocês, mostrando alguns vídeos que eu fiz lá, que eu mesmo fiz, fotos, né, áudios. Então, a minha pretensão é colocar para vocês essa experiência que eu tive, tá? Mesmo não sendo um especialista, no caso, Varginha, de extraterrestre, mas eu quero colocar para vocês, então, a minha experiência indo a Varginha, a convite de uma TV japonesa, para gravar um especial sobre fenômenos de uma das TVs japonesas e falar um pouco do que aconteceu lá durante as gravações, o que eu senti, mostrar fotos e falar um pouco de Varginha e etc e tal. Tá bom? Então é isso que eu quero fazer para vocês. Esse é um vídeo mais curto. Eu quero só dar essa introdução, essa explicação, para vocês estarem cientes do que será o vídeo, então, que será postado brevemente a respeito da minha ida em Varginha, tá? A Varginha, né? Então vai ser Varginha, uma aventura. Pode ser o título, quem sabe? Vamos ver, ok? Que foi uma aventura mesmo, vocês vão entender por quê. Alguns sufocos que eu passei, algumas coisas foram bem curiosas, pelo menos, tá? Então eu agradeço a vocês aqui, espero que vocês gostem da próxima postagem, que vai ser o vídeo propriamente dito sobre essa aventura em Varginha. E, por favor, deixem o like de vocês, compartilhem esse vídeo, tá ok? Para ir para mais pessoas que gostem do assunto, para ver se o canal dá um upgrade, né? A elevada dele com mais relevância aqui na plataforma. E deixe seus comentários aqui embaixo. O que vocês acham do caso Varginha? Vocês acreditam? Qual a opinião de vocês a respeito? Foram extraterrestres mesmo? Não foram? Tem algum envolvimento militar? Vocês não acreditam nisso? Acham que é teoria da conspiração? O que você acha do depoimento das meninas? Para quem assistiu, já está acostumado a ver elas falarem a respeito. E de outras pessoas. Vocês assistiram alguma coisa a respeito, né, na televisão, na época, inclusive, do ocorrido? Como é que vocês acompanham isso ou não acompanham? O que vocês acham? Tá bom? Coloque aqui nos comentários aqui embaixo que eu vou ficar bastante satisfeito em ler e, e quem sabe responder alguma coisa que vocês queiram saber. Caso eu saiba a resposta, obviamente, né? Mas de qualquer forma,
eu vou ler todos os comentários de vocês, ok? Muito obrigado por vocês assistirem a esse vídeo aqui de introdução do que virá aí pela frente. E obrigado por estarem aqui no canal. Quem não for inscrito, se inscreva, tá? Se inscreva, não custa nada, isso é gratuito, ok? Dá seu like, que vai ser muito bom para o canal, e compartilhe esse vídeo. Obrigado mais uma vez a todos e até o vídeo de Varginha, uma aventura. Um abraço a todos e até lá.